Um recurso que eu queria falar a respeito hoje tem a ver com a nossa comunicação e perceber nessa comunicação que antes a gente tem uma espécie de comunicação interna, né? Voltando naquilo da percepção, né, e não informação, quando a gente está percebendo essa comunicação interna, a gente está percebendo como a gente percebe, né? Então, quando a gente vai expressar como uma informação que o outro que a gente quer que o outro entenda, existem muitos passos aí, né, entre uma coisa e outra. Então, o recurso tem a ver com a gente perceber uma diferença entre aquilo que eu consigo entender e aquilo que eu consigo articular, né? Porque tem muitas coisas que a gente entende, mas se a gente for ver, não está numa linguagem que a gente consiga explicar nem para nós mesmos, na nossa cabeça. E cada vez que a gente for fazendo mais um movimento, né, que é como só sentir, depois eu pensar, depois eu meio que pensar, eu tô falando, depois eu mesmo falar sozinho e depois eu tentar expressar isso para alguém ou expressar isso para muitas pessoas. Cada movimento desse tem um desafio a mais, né, dessa comunicação e também é um filtro, né? Há uma perda da nessa capacidade de informação. Quando eu penso na minha cabeça, eu falo, genial. Mas quando eu vou falar, eu percebo que tem às vezes um abismo até, né? Entre a minha capacidade de articulação e a minha capacidade de compreensão. Então, isso não tem um problema, é uma coisa que a gente vai aprender a administrar. Mas essa diferença, ela vai me ajudar a, assim, onde que eu tenho que trabalhar, né? Eu compreendo uma coisa, mas quando eu vou articular, me faltam recursos. Talvez esse assunto eu não esteja preparado para abordar, né? Ou porque o que eu vejo, assim, o que acontece comigo, né? Vou colocar como caso concreto, é de a gente estar numa situação e a gente entende uma coisa, só que quando a gente vai explicar, a gente fala de um jeito que não teria como a pessoa entender o que a gente está entendendo, porque realmente a gente não está articulando isso. Então, se a gente tem a possibilidade de perceber isso, a gente tem a possibilidade de se autolimitar, no sentido de eu percebo que eu não tenho essa capacidade de articulação, então eu não vou me aventurar, né, nessa situação que pode ser muito conflitiva, a tentar articular isso, porque isso vai criar um conflito muito grande. Então eu tenho que ser responsável por essa diferença. Mas existem outras situações em que você vai se aventurar, porque justamente você quer ganhar essa capacidade. Essa capacidade você não pode ganhar só, né, só pensando. Quando você fala, você vê onde estão os seus erros. Quando você fala com alguém, essa pessoa também te ajuda, né? Quando você grava um vídeo, outras. Então, eu tento usar bastante assim. Às vezes eu começo a falar uma coisa que eu não sei nem o que eu estou falando. É. Nesse sentido, eu compreendo uma coisa que eu estou falando, mas eu ainda não tenho essa capacidade de articulação. E eu estou trabalhando. Então existem certos espaços que a gente pode criar de propósito, e minha ideia é criar esse propósito, esse espaço, né? Um propósito de um espaço, do tipo de espaço que eu tenho criado, né? E que eu convido as pessoas a participarem, é esse espaço em que existe a gente está assumindo que existe uma diferença entre a nossa capacidade de compreensão interna e a nossa capacidade de articulação, e fazer esse movimento vai possibilitar a gente descobrir como funciona essa comunicação, né, interna, como isso se desdobra em algo que possa ser articulado. Então, isso também tem a ver com uma vulnerabilidade, a capacidade de vulnerabilidade, a capacidade de aceitar que as respostas não estão prontas, porque, novamente, não se trata de uma informação, né, mas de uma percepção. Então,
Claro que para tudo existe um limite, mas a gente permitir que a gente está trazendo essa informação com essa percepção diferente, né? Ainda a gente não chega numa articulação perfeita, né? E claro, existem espaços em que você, tipo, se eu for para uma, sei lá, uma corte de justiça, eu vou tentar mensurar isso, porque aqui é um espaço em que eu tenho que ser ultramente preciso nas minhas palavras. Então, existem essa percepção de a gente ver, assim, que espaço, né? Como cada espaço representa uma oportunidade diferente, né? Então, às vezes, com uma pessoa que você não conhece muito bem, você pode se aventurar a isso, mas tem certos momentos mais conflitivos que não. Você vai para aquilo que você, né, articula. Então, voltando na questão inicial, que é de perceber essa diferença, existe até, né, isso já é comprovado assim, áreas diferentes do cérebro que são responsáveis por essas funções, né? Função de compreensão, né? Essa de articulação. Essa área da articulação se chama broca, né? Então é uma coisa bem, né, dura. E a outra olha, me escapa o nome agora, o que é uma coisa para ser, é um registro importante. Mas então existem essas áreas, né, que são diferentes. Então, quando a gente estiver percebendo alguma coisa, a gente pode perceber onde que está essa percepção. Ela está mais nessa área Wernicke, que é essa área mais profunda, ou ela está nessa área já broquiável, né, que é essa área em que eu já consigo articular aquilo. E então isso dá para a gente abrir muita coisa, né? E conforme a gente vai percebendo que essas diferenças importam, a gente pode tentar criar espaços e oportunidades para explorar essas diferenças, porque nisso vai ter muita coisa para a gente aprender, né? Em termos de consciência. Mas aqui sempre quando eu falo de consciência, ela sempre vai ter em alguma medida, né, uma visão de que é algo que se concretiza, que é aplicável, né? Talvez a gente pode estar falando, e muito do que eu falo aqui nesse canal a gente está falando que eu estou muito mais em Wernicke do que em Broca em termos sociais. Então tem certas coisas que a gente pode falar de uma aplicação, mas isso não quer dizer que a aplicação esteja pronta, mas que é preciso um desenvolvimento. Só que para esse desenvolvimento, esse trecho do meio, precisa haver um trabalho. Entende? Isso não vai se desenvolver sozinho. Então, ao a gente colocar essa atenção, a gente está criando essa oportunidade, né? Que é uma oportunidade educativa. Então, um abraço e até a próxima.